Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né? Eu sou Marcelo Corrêa, Cash Management do Banco Original. Sejam bem-vindos a mais um Talk, a BBC Talks, a série de lives da BBC que debate os temas que impactam o setor financeiro. O tema do nosso encontro de hoje é Split Payment na prática. O que está definido, os desafios e os próximos passos ainda para esse 2026. O split payments deixou de ser apenas um conceito associado à reforma tributária, para se tornar uma agenda concreta de bancos, empresas e dos meios de pagamentos também. Mas antes de falarmos dos desafios de implementação, vale responder uma pergunta fundamental. Afinal, o que já está definido para a primeira fase do modelo e o que ainda será construído ao longo dos próximos anos? É justamente sobre isso que vamos conversar hoje, tá? Temos conosco André Felipe, gerente de Payments do Banco Santander Brasil, e Helenilton Souza, consultor de negócios PJ do Sicredi. Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos os nossos convidados e aos demais que nos acompanham. Ao longo da conversa, enviem suas dúvidas pelo chat. Ao final do debate, abriremos espaço para as perguntas da nossa audiência. Começando aqui, gostaria de direcionar a primeira pergunta aqui para o André. André, boa tarde. Para alinharmos todos que nos acompanham aqui, muita coisa já avançou em relação ao split payment. Olhando para o que já foi estabelecido e para as definições conhecidas pelo mercado, o que efetivamente está previsto para entrar na fase 1? E uma segunda pergunta: quais são hoje as premissas e funcionalidades que as instituições financeiras já podem considerar como certas e sobre as quais já vale a pena trabalhar? Mais uma vez, boa tarde, André. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Denilton. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo espaço. É muito bom estar aqui. Obrigado à BBC pelo convite. Acho que essa é uma pergunta super importante, porque já temos dentro da agenda algumas coisas consolidadas, outras a gente passa ali por um amadurecimento, por um fechamento, mas o que a gente tem claro enquanto direcionamento é que o split payment será talvez a principal maneira de arrecadação da CBS e do IBS a partir desse novo modelo tributário com uma lógica bem simples, né? No momento da liquidação da transação financeira, uma parte do financeiro vai ser segregado e direcionado ali automaticamente para os entes arrecadadores, seja a Receita Federal, seja o próprio Comitê Gestor do IBS. O que a gente tem definido e vem conversando e provavelmente sai ali nas próximas semanas com a divulgação do regulamento, é que nessa primeira fase, focado em 2027, o split payment acontece entre empresas, né, o que a gente chama aqui de B2B, e principalmente nos meios de pagamentos digitais, como Pix, boletos, transferências. E dentro da discussão do que a gente vem contemplando ali enquanto grupo técnico, né, grupo de trabalho, é que é uma implementação adequada, até porque é um ambiente mais controlado, a gente reduz os riscos, acelera o aprendizado e testa bastante ali o funcionamento como um todo. Mas a gente também sabe que vai ser uma agenda gradual, a reforma não termina no ano que vem, é algo que vai ali nos próximos anos, até o final de 2033, então vai ser um primeiro momento, um primeiro ensaio super importante. O que a gente vem discutindo, e eu vejo isso bastante sendo refletido no mercado, não é uma discussão mais de se o split payment vai acontecer, mas qual a melhor forma de implementar isso, uma forma segura, eficiente, até mesmo para que tenha uma adoção grande por parte das instituições financeiras e também ali dos nossos clientes, dos usuários finais, contribuintes dentro desses arranjos. Perfeito, André. Helenilton, né? Tão importante quanto saber o que está sendo definido é entender o que ainda não faz parte dessa primeira etapa. Quais componentes ou funcionalidades ficaram de fora desse escopo inicial e deverão ser tratados em fases futuras? Onde ainda existe espaço para evolução regulatória e operacional? É com você, Helenilton. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, André. Obrigado à BBC aí por mais essa oportunidade de falar sobre Split, voltar aqui e falar sobre Split. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos escutando agora, tá? Muito boa essa pergunta. Acho que é importante refletir um pouco sobre ela, tá? Pelas definições conhecidas até o momento, que o André já trouxe muito bem ali no que já é fato, né, do Split. A estratégia do governo está bem clara, acho que em sentido de reduzir o escopo dessa primeira etapa, tá?
eu vejo assim, que ele está procurando muito concentrar esforços na construção da infraestrutura mínima, né, para o split permanecer no ar e para que tenha um funcionamento seguro. Eu acho que essa fase inicial ela está bem centrada nisso, na infraestrutura básica mínima para o split comece bem, vamos dizer assim, comece seguro. A prioridade nesse momento aí tem sido a validação de arquitetura, a integração entre os participantes e também o fluxo básico aí de segregação e recolhimento dos tributos. Acho que até esse é o grande ponto, né, a grande entrega do split que a gente vai explorar um pouco mais à frente depois. Deixando vamos dizer assim, as funcionalidades mais sofisticadas para etapas posteriores. Vou botar no plural, porque acredito que outras etapas virão. Então, tentando complementar aqui o teu questionamento em relação ao que está ficando de fora nesse momento, né? Então, está ficando de fora a obrigatoriedade de fazer split em todas as transações. O André já trouxe muito bem ali o que tem nesse momento e os demais estão ficando para fases posteriores. O envolvimento de demais públicos, agora é B2B e outros públicos virão no futuro ainda incerto em relação ao cronograma, em especial os consumidores finais, que é um exemplo que eu queria citar. Os demais arranjos de pagamento previstos no regulamento, lá tem muitos arranjos, eu vou tentar resumir aqui naqueles mais conhecidos, assim, o cartão está fora nesse momento, governo de arrecadação, débito automático também não estão previstos nesse momento. E também eu acho que é importante que a gente, como eu disse, a gente está focando no básico, então, por consequência, outros meios de pagamento mais complexos, do tipo múltiplos pagamentos, múltiplas notas fiscais. Então, essas questões onde existe um pouco de sofisticação, vamos dizer assim, até mesmo outros documentos fiscais menos conhecidos e menos volumétricos, eles também ficam com a nova fase. Então, acho que é importante te trazer esse ponto do início pelo o básico que funcione, um básico seguro que funcione. É isso, Marcelo. Para um básico consolidado, né, Lenoton? É isso mesmo, né? E assim, eu acho que essa fase trouxe aprendizados a todos, né? Quem participa mais intensamente aqui. E aí eu queria voltar com você, André, né? Aproveitando essa fase de aprendizado para perguntar exatamente, né? Que o split ele deixou de ser apenas uma discussão regulatória e passou a exigir preparação concreta das casas, né? André, quais foram os principais aprendizados obtidos até aqui sobre os impactos do modelo na estrutura de pagamentos e de arrecadação? Excelente pergunta, Marcelo. E é uma agenda evolutiva, né? Os aprendizados até aqui são uns e acredito que até o final da implementação a gente vai ter amadurecido e aprendido bem mais. Mas acho que começando assim, o primeiro aprendizado que é super válido aqui trazer é que o Split Payment deixou de ser, ou talvez não tenha sido nunca, uma agenda exclusivamente tributária. Ela é uma agenda que traz aqui toda a transformação nos meios de pagamentos, impacta muito as empresas na sua ponta, seja com conciliação, fluxo de caixa, até mesmo na experiência que elas têm com as instituições. Então, acho que o primeiro aprendizado, talvez a tributária tenha o nome, mas é algo muito mais amplo e complexo. Então, acaba envolvendo muitas áreas, muitos times aqui para colocar essa solução de pé. E nessa linha, acho que um segundo ponto que é super válido, rico e constantemente a gente vem discutindo junto ao mercado é a questão de que não é uma coisa que um único player, uma única instituição desenvolverá sozinha, ela precisa de uma coordenação, de uma cooperação, seja do lado do governo, instituições financeiras, a própria adoção das empresas, ERPs, os provedores de tecnologia, para que a gente veja toda essa ideia rodando, funcionando, e a gente tem até talvez um novo plano de nação. Então, acho que essa linha de que vem tudo sendo construído muito conjuntamente é super importante e a gente entender. E aí um último aprendizado, que eu acho que talvez esse seja um grande desafio para todos nós, é a questão da experiência dos nossos clientes. É um sistema robusto, sofisticado, mas que não pode ser complexo, até porque isso pode gerar alguma fricção, algum atrito ali na experiência do cliente. Então, talvez um dos maiores aprendizados até aqui é como a gente
em meio a essa robustez e sofisticação, traz simplicidade aqui para o operacional, para o dia a dia das empresas. Então, é algo que vem sendo bem desafiador. Vem sendo mesmo, acredito nisso. Newton, do ponto de vista das instituições financeiras e da relação com os clientes empresariais, esses aprendizados que o André mencionou coincidem com o que você tem observado? O que mais tem chamado a atenção do mercado nessa fase inicial? No meu ponto de vista, coincide sim, tá, Marcelo? Eu queria até fazer alguns destaques sobre isso. Eu vejo assim, de uma forma geral, os aprendizados obtidos, né, até esse momento, eles estão bastante alinhados com a percepção tanto das IEPs quanto das empresas, né, que é o foco agora dessa fase do split. O mercado já deixou, eu acho que um pouco o André trouxe, né, o mercado já deixou de discutir apenas a viabilidade do modelo, já assimilou, vamos dizer assim, né, e passou a concentrar esforços em compreender os seus impactos operacionais, tecnológicos e também, em especial, na experiência do cliente empresarial. Eu queria destacar alguns pontos assim que eu acho principais que têm chamado a atenção nessa fase inicial. O primeiro seria a complexidade da integração entre os múltiplos atores. O split dentro do seu imediatismo aí que a gente está trazendo para o mercado financeiro nacional, ele depende de uma coordenação muito grande entre IFs, empresas, e nessa fase, né, e administração pública, administração tributária, acho que esse é um ponto bem relevante. E o desafio não está apenas na liquidação financeira, mas na sincronização das informações e na confiabilidade desses dados, porque isso é extremamente relevante. E já pegando o gancho dessa questão de confiabilidade de dados, outro ponto que eu queria destacar é a qualidade da informação fiscal, que isso passa a ser crítica. É comum ainda, nesse momento, até pelo modelo atual de tributos, que as empresas têm bastante oportunidade de evoluir nos seus dados cadastrais, nas suas inconsistências cadastrais, até mesmo comerciais, e caso isso venha a permanecer sem uma revisão, sem um detalhamento durante o split, isso pode ser fatal, porque o imposto já vai ser recolhido diretamente na liquidação financeira. Depois, claro, tem todo um trabalho de rever isso, mas vai ser, no mínimo, oneroso para isso acontecer e, quem sabe, demorado. Outra questão extremamente importante aqui, outro ponto que eu queria destacar é a necessidade de processamento em tempo real, em especial no modelo do superinteligente. As instituições financeiras vão estar percebendo que esse modelo exige arquiteturas robustas, resilientes e com alta disponibilidade de processamento, baixa latência, capacidade de processar grandes volumes, sem comprometer a experiência do usuário, porque para ele lá tem que sair liso, né? A situação não pode ser algo oneroso, até mesmo demorado, vamos dizer assim. A experiência do cliente, então, com isso é extremamente importante, vai exigir uma preocupação crescente em torno desse processo, dessa nova jornada da pessoa jurídica, que é a fase inicial aqui do split que a gente está falando, tornando ela o mais transparente possível, ao mesmo tempo completa, né? Os clientes não querem apenas que o imposto seja retido corretamente, eles esperam das instituições financeiras que além do cálculo perfeitamente realizado, que esses valores sejam destinados corretamente e também reflitam uma conciliação financeira e contábil adequada. A revisão, então, por consequência, para nós, instituições financeiras, de revisão de produtos e serviços vai ser necessário. Esse é o meu último ponto que eu queria destacar, porque as IEPs já avaliam impactos em produtos de cobrança, contas transacionais, recebíveis, antecipação, crédito, serviços de conciliação, entre outros, assim, todos esses serviços de cash, eu acho que vão ser bem impactados aqui. Em muitos casos será necessário redesenhar funcionalidades, criar novos serviços de valor agregado, o que também, né, no final do dia, é uma baita oportunidade para nós também, né? E por fim, talvez assim, o principal aprendizado até aqui seja que o split payment não representa apenas uma mudança tributária, apenas uma troca de alguns tributos por outros. Para as IFs, trata-se de uma transformação de infraestrutura e de modelo operacional, e para as empresas, para os clientes empresariais, significa rever processos fiscais, financeiros, tecnológicos, para operar em um ambiente muito mais integrado, automatizado e orientado por dados. Acho que essa é o futuro, vamos dizer assim, da gestão tributária. E essa percepção tem levado muitas organizações a iniciar os projetos de adaptação antes mesmo da conclusão de todos os detalhes regulatórios. A gente vai explorar um pouco mais aqui na frente essas fases, como é que isso estão, mas não dá para esperar mais, não dá para esperar o futuro, porque o futuro ainda está sendo construído. A gente precisa começar agora a tratar disso.
porque os maiores desafios estão por vir. A preparação da arquitetura, dos processos e a integração são, sim, os principais pontos para conectar esse ecossistema. Muito bom, Elenilton, obrigado. Pessoal, tô vendo que está chegando bastante perguntas aqui. Continue enviando, tá? Depois a gente vai tentar responder todas as que são possíveis aqui no nosso tempo. E as demais a gente deixa para responder assincronamente, tá bom? Elenilton, eu queria continuar com você, tá? É, muito fala sobre os benefícios do novo modelo, né? Para a simplificação da eficiência tributária. Mas olhando para a implementação na prática, quais são hoje as maiores dúvidas ou preocupações que você percebe nas instituições financeiras e nas empresas também? Boa pergunta. Uma resposta, vamos dizer assim, equilibrada para esse questionamento podia ser mais ou menos assim, né? Embora os benefícios de longo prazo do split sejam amplamente reconhecidos, acho que ninguém tem dúvida nisso, né? Até aquela fase inicial de aceitação, vamos dizer assim, mas quem entendeu vê que no longo prazo isso tem muito valor agregado. E entre eles estão, né, a maior segurança na arrecadação, a redução de inadimplência e também a simplificação de obrigações acessórias. Acho que esse é o grande, vamos dizer assim, a grande vantagem para as pessoas jurídicas que estão aqui na fase um. Para as empresas ou para as instituições financeiras também está concentrado na implementação operacional. Isso é uma preocupação de todos, é fato. A gente está vivendo isso e ainda vai precisar passar por isso ainda mais. Hoje as estudos estão muito menos relacionados ao conceito e modelo de execução. Acho que essa fase até muitas empresas, em especial as maiores, né, que têm um pouco mais de dedicação, já evoluíram nisso. E as IEFs têm procurado compreender, por exemplo, como ocorrerá essa integração entre o sistema de pagamento, a infraestrutura, a administração tributária e os mecanismos de cálculo e inclusive a segregação dos tributos, né, em tempo real, que é um dos grandes pontos que eu destaquei agora há pouco. Também existe uma grande preocupação entre o desempenho, a qualidade e toda essa robustez, vamos dizer, que esse sistema vai precisar. Já pelo lado das empresas, eu vejo assim que algumas delas vão precisar conviver, com operações mais complexas, vai ter que ter uma atenção sobre como, em especial, como o split payment impactará o fluxo de caixa, porque é uma novidade, né, em relação ao processo, essa antecipação do imposto. A conciliação financeira também muda, mas eu entendo que muda para melhor, até pela automatização, os próprios processos de faturamento, antes tu emitir a nota em determinado momento, quem sabe tu vai ter que rever esse processo e fazer isso em algumas etapas anteriores, até mesmo para manter o teu negócio. A integração com os teus sistemas, tanto internos quanto externos, com as IEPs, com os arranjos de pagamento. Eu acho que outra coisa bem importante também, que ainda gera um pouco de tudo para as empresas, é as questões de como vai funcionar, por exemplo, o split parcelado, como é que vai funcionar um eventual cancelamento, uma devolução, alguns ajustes em relação a tributos com algumas falhas, vamos dizer assim, ou sessões operacionais. Esse é um ponto que a gente também tem se dedicado bastante a trabalhar em cima disso. Eu acho que esse é um ponto ainda em aberto que a gente vai evoluir nos próximos dias, aí, quem sabe nos próximos meses. Para fechar aqui, outro ponto recorrente é a necessidade de previsibilidade, né? As instituições, tanto as instituições quanto as empresas, precisam ter definições regulatórias e técnicas suficientemente detalhadas para poder investigar com segurança esse grande investimento tecnológico que vai ser feito. Fazer também testes, muitos testes, e também para poder adaptar esses processos e essa nova infraestrutura que está sendo criada. Em resumo, o mercado já não discute mais se vai ou não vai haver split, mas sim está muito preocupado em garantir que essa implementação ocorra de uma forma segura, estável e com o menor impacto possível para a experiência dos clientes e para a continuidade das operações. Ele precisa, como eu costumei falar antes, ele precisa acontecer quase como automático, quase como ninguém sentindo, vamos dizer assim, que existe alguma fricção acontecendo por trás do processo de pagamento. É isso, professor. Trazer o menor impacto possível para as empresas, né? Para Ser a gente natural, né? está Natural como se arrecadando. apenas um pagamento estivesse acontecendo, como a experiência que já foi conquistada hoje nos nossos Uhum, arranjos de pagamentos que são fantásticos. Né? são mesmo. André, na sua visão, ou melhor, na visão de uma grande instituição financeira, né? Quais são as preocupações que merecem atenção prioritária para evitar gargalos nessa implementação? Boa, obrigado, Marcelo. Acho que pegando um pouco do gancho do que o Elenilton trouxe aqui, acho que
eu posso destacar três grandes preocupações e eu acho que a gente acaba se coincidindo em muitas delas. A primeira é a questão da experiência operacional das empresas. Então, vai haver uma mudança, essa nova implementação, ela vai gerar novos controles, reconciliações, conciliações, possíveis atividades manuais, mas tem uma preocupação muito grande de como a gente não onera ou tem um aumento excessivo para isso. Então, a experiência do cliente é super importante aqui para, de novo, nesse ambiente robusto e sólido que estamos conseguindo ter uma simplicidade, entregar algo que gere grande valor aqui na ponta do cliente, ele veja quase que invisivelmente isso acontecendo. A segunda, acho que são as gestões das exceções. Acho que muito do que o mercado vem conversando, muito do que a gente traz nos nossos bate-papos é aquele caminho feliz. Então, não estamos falando de cancelamento, estornos, devoluções, ajuste fiscal ou qualquer divergência operacional que é do dia a dia das empresas. Isso deve gerar alguma preocupação, deve gerar algum impacto para as instituições ou para os clientes. Então, esse é um ponto que nos causa preocupação. Então, acho que o caminho feliz é muito bonito, o regulatório a gente vem, constrói, mas existe ali aquele. E se essa vírgula virar um ponto, né? O que a gente constrói? Então, acho que isso é uma questão super importante. E, por fim, acho que corroborando aqui com o Elian Newton, é a questão da escalabilidade. Hoje, quando a gente pensa nos meios de pagamentos que vão estar nessa primeira fase do Pix, a gente está falando de alguns milhares de milhões ou bilhões de transações passando dia a dia no Brasil como um todo. Então, a escalabilidade, a disponibilidade dos serviços são muito importantes para que a gente, de fato, gere essa confiança também ali na ponta, traga toda essa visão aqui do ecossistema maduro financeiro que a gente tem no Brasil. Então, eu vejo aqui que se a gente conseguir trabalhar esses três pontos ao longo da implementação, a gente deve ter ali bastante desses riscos mitigados, a gente vai ter uma jornada mais fluida e com o mínimo de impacto possível. Muito bom, André. Obrigado, Marcelo, viu? Marcelo, Pois se tu me não. permite trazer um pouco de cor aí Claro. para a volumetria que o André trouxe, a gente está estimando em 1,3 bilhões de transação ano, tá? Nessa primeira fase, André. Só para realmente é bilionário a questão. Claro que aqui é um número conservador ainda também, então depende muito da Uhum. adoção, né? E a gente acredita muito que isso tende a crescer, até porque essas estimativas são feitas com dados de 24, então a gente tem aí a grande possibilidade de crescer ainda mais. De crescer, são mais de 100 milhões de transações por mês, né, Elenilton? É um volume considerável mesmo, né? André, queria continuar com você aqui, tá? Saindo da teoria e olhando para a operação do dia a dia, né? Quais são os principais desafios que as instituições financeiras precisarão enfrentar para colocar o split em funcionamento de forma segura, sólida, né? Eficiente e também escalável, né? Quais são as oportunidades que a gente pode ter em função dessa nova modelo de arrecadação do nosso mercado? Acho que o primeiro ponto, assim, para responder um pouco do que você trouxe, Marcelo, é a questão das integrações. O mercado financeiro vai se conectar ali à Receita Federal, ao Comitê Gestor, né, à administração pública, a gente dá um passo de trazer o mundo transacional, de cash, para o mundo fiscal, e conjunto a isso a gente também tem as integrações dentro de casa, seja com os nossos clientes, utilizando os arquivos KNABs, APIs, as integrações com RPs. Então, eu vejo que tem um potencial desafio conseguir coordenar e trabalhar todo mundo para que a gente, de fato, reverta isso de forma simples na ponta. Então, acho que o primeiro ponto que eu destacaria é a integração. O segundo seria, acho que talvez do lado das empresas também, que trazem inputs muito ricos para o dia a dia, para as conversas, que é a adaptação do sistema financeiro que elas têm. Hoje as empresas, elas acabam estando consolidadas muito no modelo que já funciona há bastante tempo, como que eu faturo, como que eu levo isso do meu contas a pagar para o receber, como meu time de tesouraria faz a gestão, isso muda com a nova dinâmica, principalmente com split payment, fluxo de caixa e conciliação. Então, eu vejo aqui que as empresas também vêm com uma ansiedade muito grande de entender o que as instituições podem prover, como que as coisas vão acontecer, e esse é um trabalho também conjunto, né? Acho que as empresas vão estar aqui conosco para
transicionar para esse novo modelo. E por último, de fato, a disponibilidade. Quando a gente pensa aqui que o Pix é 24/7, manter assim, aprendemos muito, né, nesses quase 6 anos de implementação do Pix, mas não foi fácil chegar até aqui. Ter mais esse pedaço aqui funcionando, e aí super claro que nesse primeiro momento a gente está falando de transações entre empresas, que provavelmente se condensem ali num horário comercial, mas futuramente, se houver ali, quando houver a expansão do escopo, isso deve ali, de alguma forma, chamar nossas atenções também para a disponibilidade. Mas o que eu sempre penso e me deixa muito feliz e otimista é que a gente está falando do Brasil, o país que implementou Pix, tem os modelos de Open Finance rodando, referência em inovação, então acredito que a gente, ao longo desses anos, vai construir algo super legal. Acho que nós estamos preparados, né, André, para enfrentar esse desafio aí, né? Já calejado. Já calejados, né? Já calejados. Muito bom, muito bom. Elenilton, né? Na realidade das instituições financeiras e cooperativas, quais adaptações em processos, produtos e atendimento tendem a exigir maior esforço nos próximos meses? Boa, Marcelo. Na prática, sim, tá, eu vejo que o maior desafio não está apenas na tecnologia, mas sim na transformação do modelo operacional. Por quê, tá? Porque o split impacta praticamente toda a jornada financeira, desde a iniciação do pagamento até a conciliação e o relacionamento com os clientes. É realmente um novo mundo, vamos dizer assim, conectando os arranjos de pagamento com o recolhimento de tributos. Então, entre as adaptações que tu provocou aqui, que tende a exigir maior esforço, tanto das IFs e aqui incluindo as cooperativas financeiras, eu destacaria em primeiro lugar, a revisão de processos operacionais para todos. Então, será necessário adaptar o fluxo de autorização, liquidação, conciliação, prestação de informações para incorporar a retenção e direcionamento automático desses novos tributos, preservando velocidade, disponibilidade e segurança das transações, acima de tudo. Segundo ponto, a adequação dos produtos de pagamento. Então, como o André mesmo trouxe aqui agora, soluções, até tem perguntas já relacionadas a isso aqui no nosso chat, soluções como Pix, boletos, cartões, cobrança, gateways e plataformas de recebimento vão precisar, sim, de sofrer algumas transformações no seu tempo, na sua forma, com todo o cuidado e com toda a governança já necessária vamos dizer assim, do responsável por cada meio de pagamento. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo através das DRNs que o Banco Central já tem disponibilizado e que já, inclusive, as instituições já estão adequando. Terceiro ponto, a modernização da arquitetura tecnológica. Eu vejo que haverá sim necessidade de desenvolver novas integrações, novas APIs, tem perguntas que vieram aqui também. Consumir serviços governamentais, então sim, as IEPs vão se conectar com o governo, isso é uma questão um pouco mais técnica, que não é tanto o objetivo daqui hoje, quem sabe um dia a gente fala um pouco sobre isso, mas isso vai ser necessário e já estamos trabalhando para isso. Aumentar a capacidade de processamento e em tempo real, que é preciso, as instituições vão ter que investir pesado nisso, as empresas também, né? Porque vai ter realmente uma estrutura necessária a ser dedicada a isso. Eu vejo a conciliação financeira e tributária também como mais um ponto bem que precisa ser destacado. Um dos maiores desafios será conciliar automaticamente esses valores líquidos recebidos pelas empresas com os tributos recolhidos em tempo real, em especial no superinteligente, e também no modelo inteligente, que não só em tempo real, mas também com toda a qualidade, com a acurácia que precisa, né? Outro ponto bem relevante, a gente sabe que vai ser necessário, em especial nas fases iniciais, é o atendimento e suporte aos clientes. As empresas vão passar a buscar explicações sobre retenções, divergência de valores, cancelamentos, devoluções. Então, as equipes comerciais e de atendimento das IEPs vão precisar estar capacitadas para responder essas dúvidas. E, por fim, né, acho que fechando essa parte aqui de pontos que eu queria destacar, a gestão de riscos e conformidades. A gente sabe que a gente está trabalhando com um processo que envolve responsabilidade, que envolve tributos, que envolve o governo federal, que a gente precisa realmente ter uma gestão de risco bem acurada e a conformidade, então, em relação a processos, em relação a trilha de auditoria, monitoramento, governança. Então, todos esses processos têm que ser bem azeitados aí para que funcione. E, por fim, existe um aspecto que muitas vezes recebe menos atenção, né? Que eu costumo dizer, deixa para o último momento, mas que é muito relevante, que é a gestão da mudança. Para poder ordenar e concatenar tudo isso que eu falei antes,
além da implementação tecnológica, as instituições vão precisar muito de preparar colaboradores, os clientes, nesse primeiro momento, as empresas, os parceiros também. Muitos vão ter parceiros para fazer o split, que não vão fazer direto, que já usam hoje parceiros até mesmo para a efetividade dos seus pagamentos. Uma comunicação clara, então, com todo esse ecossistema vai ser muito relevante para garantir que uma transação segura aconteça, uma transição e transações depois aconteçam de forma segura dentro do split. Perfeito. Elenilton, você ainda, gostaria de continuar com você ainda, tá? Além de tecnologia, existe um desafio importante relacionado a processos, governança e capacitação das equipes. Na sua avaliação, onde estão os maiores riscos de implementação? Eu já tinha até. Essa pergunta que eu já tinha acabado de falar sobre isso, né? Parece que a gente combinou aqui, Isso, né? Os, complementando aqui. os maiores riscos nesse momento que eu vejo, Marcelo, estão menos relacionados ao desenvolvimento de tecnologia. Reforço o que eu falei antes. Eu vejo mais a capacidade de coordenação nessa transformação operacional que envolve diversos participantes nesse ecossistema. Realmente não é uma implementação de apenas duas etapas ou duas partes. São vários atores envolvidos e que todos eles precisam estar muito bem coordenados. O primeiro passo que eu vejo é a padronização de processo. A gente vai precisar muito de padronizar. Acredito que hoje nossos meios de pagamento já são padronizados, né? E precisam ser. O Split não pode nascer com formas muito diferentes. É claro que existe alguma liberdade poética, vamos dizer assim, para algumas questões ainda que não estão regulamentadas, mas de uma forma geral, a padronização vai ser muito relevante, tanto para as IFs quanto para as empresas, quanto também para a administração tributária poder ter um bom acompanhamento, um bom regramento, e até mesmo, né, infelizmente, vai acontecer em alguns casos, até mesmo de alguma punição, alguma coisa. Então, a gente tem que ter regras claras para entender quando é que isso saiu, vamos dizer assim, do controle e algo necessário vai ser preciso, alguma punição será necessária. Outro ponto crítico que eu vejo é a governança, para ficar bem claro como é um processo novo, como tem atores, conexão de atores que não costumavam se envolver diretamente, porque, em geral, as instituições financeiras participavam no processo de tributos apenas recolhendo guias, vamos dizer assim, um processo já mais passivo, vamos dizer assim, agora ele vai participar de um processo bem ativo. A governança de quem é responsável em cada etapa é extremamente relevante aqui. E, por fim, isso não vai funcionar, reforço o que eu falei antes, sem uma grande capacitação das equipes, de todos, das instituições financeiras, das empresas e também, claro, óbvio, da administração pública também, porque para eles também é uma novidade, é uma nova forma, é um novo mundo, vamos dizer assim, em termos de arrecadação tributária, e, por consequência, isso precisa estar muito bem alinhado para funcionar adequadamente, né? Por fim, também, um dos maiores riscos que eu vejo, que eu destaquei antes e volto a destacar, é a gestão da mudança. Tem que estar muito bem declarada, muito bem concatenada, porque geralmente é aqui que a gente peca. Às vezes a gente faz todo o processo adequado, processo, governança, capacitação, e na gestão da mudança que eventualmente a gente pode pecar. Em resumo, então, o sucesso dessa implementação, que, respondendo de forma um pouco mais objetiva a tua pergunta, ela dependerá do equilíbrio, então, entre tecnologia, governança, integração dos participantes desse ecossistema e, em especial, preparação de pessoas, finalizando com a gestão da mudança. São esses os fatores que eu mais vejo, assim, que vão garantir o desenvolvimento técnico, que vão determinar um nível de eficiência e segurança para a implementação desse novo modelo de arrecadação de tributos. Muito bom, Elenilton, muito bom. Eu acho que o desafio aqui principal, na minha opinião, é a gente coordenar com os participantes do ecossistema, né? O André bem mencionou Open Finance e Pix, mas estava muito dentro das casas, né? Dos bancos, né? Essa infraestrutura, né? Essa daqui não. Essa aqui vai envolver clientes, empresas, né? Vai envolver RPs, agente arrecadador, né? Tem outros agentes aí que a gente precisa fazer orquestramento de todas essas vontades que surgem em torno do split payment, né? André, voltando para ti, né? Quais boas práticas podem ajudar o mercado a mitigar esses riscos e acelerar a curva de maturidade do setor? Sim, talvez não sendo redundante com o que o Elenilton trouxe, mas quando a gente vê os principais riscos, talvez eles não estejam necessariamente atrelados à tecnologia. É claro que é bem desafiador esse cenário de novas implementações, integrações, mas muito dos problemas talvez venham de desalinhamento entre as áreas, as interpretações diferentes, ou até mesmo uma falta de preparação aqui para lidar com essa mudança. Então,
quando eu vejo o split payment e vejo a atuação, eu entendo muito que deveria ser um programa corporativo, talvez não somente split payment, mas a reforma tributária como um todo, porque é algo que mexe bastante e muda a dinâmica das instituições e das empresas. Então, no fim do dia, eu não vejo como um projeto do meu time fiscal ou do meu time de tecnologia ou até mesmo aqui na cadeira de produtos. Eu vejo como um programa transversal mercado. Então, a gente vem avançando enquanto instituição financeira, integrando o que faz sentido para o negócio, trazendo pontos de vistas, mas muitas vezes as conversas envolvem fiscal, jurídico, pensando em como que a gente vai levar isso para as nossas áreas de atendimento, como que será a recepção dessas dúvidas. Então, o ponto talvez importante aqui é como que a gente de fato faz esse ser um programa corporativo e transversal em todas as áreas. Além da questão de ter um piloto, né? O final do dia, a gente poder começar a testar, ver a solução, ir aprendendo ali com Uhum. os próprios erros, seja fundamental para que a gente de fato tenha ali cada vez mais uma solução robusta no mercado. Boa, André. Mas, André, pensando aqui na agenda agora de 2026, tá? Nesse ano aqui, né? Quais são os marcos mais importantes que as instituições financeiras precisam acompanhar, né? E quais as frentes de trabalho já deveriam estar em andamento nesse momento? Se passou metade do ano, mas ainda tem metade do ano aqui para Ainda a gente tem fazer metade muita do ano. coisa. Então, acho que o primeiro ponto super importante é a gente estar ali com o pé na bola, estar acompanhando a agenda regulatória. Então, existem evoluções, definições que vêm saindo, acho que no último mês a gente pôde ver muito bem isso, o manual de integração, Swagger, mais recentemente os manuais de operações que foram disponibilizados. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento regulatório, ter acompanhamento desses materiais, até porque a segunda etapa é a gente implementar isso, né? Então, a partir deles, teremos cada vez mais os insumos do que precisamos fazer, como que vai ser o funcionamento, para quando é esperado. Então, essa agenda regulatória, ela destrava ali boa parte do que a gente tem para fazer. Por fim, o que eu vejo que é importante e talvez seja até um pouco do trabalho que a gente vem fazendo aqui é a preparação do mercado. Então, é um desafio super grande, né? As instituições financeiras já tiveram aqui atualizando o catálogo 5.12, vem novidade no 5.13 do SPB também pensando em split, tem os manuais, mas não pode parar aqui nas instituições, né? A gente tem todo um trabalho com as bases de empresas, com esses próprios provedores de tecnologia, os próprios ERPs, que é super importante estar em conjunto com a gente. Então, para esses próximos 5 meses, né, daqui para o final do ano, o que a gente tem não é só uma agenda de construção, né, que a gente tem todo um trabalho a ser, se não está sendo feito até agora, a iniciar para que a gente, de fato, chegue em 2027 ali dentro dessa agenda com uma implementação bem segura e madura para o mercado. Perfeito, perfeito. Obrigado, André, né? É, Elenilton, né? Você acredita que o mercado está no ritmo adequado de preparação? Onde existe a necessidade de acelerar? De uma forma geral, assim, eu vejo que o mercado evoluiu significativamente, tá, em relação ao entendimento conceitual do split e também da reforma, de uma forma assim, mais ampla, nos últimos meses. Hoje já existe maior clareza assim, sobre os impactos de ambos, né? Muitos grupos de trabalho foram estruturados, iniciativas de planejamento estão em andamento, mas, no entanto, eu ainda vejo que a evolução da preparação ainda é desigual. Eu vejo, por exemplo, grandes instituições financeiras, até mesmo grandes empresas, uh, que já iniciaram o seu trabalho, a sua dedicação, vamos dizer assim, em relação a desenho de arquitetura, impactos operacionais de governança, mas, em contrapartida, eu vejo muitas instituições ainda que permanecem em uma fase predominantemente de análise regulatória, aguardando definições, ou até mesmo esperando, vamos dizer assim, que algum passo mais claro do mercado seja dado. E isso me preocupa um pouco, essa desigualdade, vamos dizer assim, nos avanços que eu consigo enxergar. E na minha avaliação, assim, tentando concluir aqui o que tu trouxe, eu vejo 5 frentes assim que precisam ganhar velocidade. Em especial, claro, a velocidade vem naquelas que estão um pouco mais para trás nisso.
A primeira seria um mapeamento de impactos de ponta a ponta. Eu acho que cada vez mais já existe elementos, o André trouxe muito bem, os materiais que já foram divulgados já dá um bom visual para tu fazer um mapeamento de ponta a ponta dos impactos. Por consequência, tu pode, a partir disso, trabalhar a tua arquitetura, até mesmo ver se ela precisa de alguma evolução, alguma modernização. A governança, que a gente já falou muitas vezes aqui nessa tarde, de todos esses programas de implementação, vai ter que ser muito bem coordenado, porque vai envolver muitas e muitas áreas dentro das empresas. Claro que, à medida que a gestão financeira for maior, mais áreas vão ser impactadas, mas não é, o André trouxe muito bem, não é uma implementação de produto, é uma implementação também de produto, mas também de sistemas, também de tesouraria, também de riscos. Nossa, vou ficar aqui à tarde falando que praticamente todas as áreas das instituições financeiras vão ser impactadas. Depois disso feito, os testes em ambiente de homologação precisam ser muito bem coordenados, porque a gente está falando de regulamento de tributos, a gente está falando de recursos financeiros que estão transitando, e a gente está falando de B2B, onde esses volumes são bem consideráveis e os impactos são enormes. E por fim, né, e falo mais uma vez, a gente precisa evoluir nisso para poder capacitar as equipes, comunicar também, tanto internamente quanto com os clientes, porque essa jornada dele vai ser bem impactada e a gente precisa deixar isso bem declarado. Por fim, eu vejo assim, que ainda precisamos muito acreditar que ainda há tempo disponível para isso, o André também trouxe, meio ano foi, mas meio ano está aqui pela frente, a gente tem bastante coisa para evoluir até o 27 chegar. Projetos dessa magnitude exigem planejamento, desenvolvimento, testes, integração. Vejo também que, ainda mais nesses que tem muitos participantes, né, e realmente são complexos, e quanto mais cedo as instituições iniciarem, para a gente até tentar buscar aquele gap que existe ali entre as instituições que estão mais avançadas e as menos avançadas, maior tende a reduzir esse risco, né, e por consequência as demandas aí de próximos marcos legais, até mesmo, e a maior capacidade de implementar esse modelo com segurança, eficiência e qualidade para as empresas e para as IFs vão se tornar mais menores, vamos dizer assim, mais tranquilos, mais condizentes, vamos dizer assim, com o tempo que nós temos e com o investimento que vai ser necessário fazer. Muito bem, Elenilton. Eu gostaria de continuar com você, né? Quando o split de pagamento estiver plenamente operacional, qual transformação mais relevante você acredita que veremos nas rotinas das empresas e do próprio sistema financeiro? Para mim, a principal transformação será a mudança do momento em que o tributo é recolhido. Parece simples, mas Mas não essa é. é a provocação. Isso eu tenho certeza que vai ser a novidade, assim, a grande novidade. Só que por Uhum. trás disso, né, tem um mundo assim a ser construído. Porque em vez de depender predominantemente da apuração e do pagamento posterior, que é o modelo atual, né, a rotina, parte relevante da arrecadação, e é muito relevante, tende, eu acho, com certeza será a esmagadora parte da arrecadação vai acontecer via split no futuro. Então, vai ocorrer de forma automática no momento da liquidação financeira da operação. Tá? Isso altera profundamente a dinâmica entre as empresas, as IFs e a administração pública, que são os três atores, aqui, os três principais atores envolvidos nessa dinâmica, né? Então, tentar falar um pouco de cada um deles, né? Para as empresas, a tendência é uma redução significativa do esforço operacional dedicado ao cumprimento das obrigações tributárias ao longo do tempo. Eu costumo ter uma frase que não é minha, mas eu uso bastante aqui. A gente vai piorar para depois melhorar, porque tem toda a fase de transição, a gente vai conviver com os impostos atuais e a gente vai aos poucos migrar para os novos, mas os tributos novos, e isso vai exigir ainda mais esforço, mas ao longo do tempo vai melhorar, tenho certeza, confio muito nisso. Haverá menos necessidade, então, de conciliações complexas no futuro, menor exposição a erros de recolhimento, devido à automatização dos arranjos de pagamentos que vão fazer isso. Maior previsibilidade quanto aos tributos incidentes em cada transação. Em contrapartida, a gestão de capital de giro vai ser afetada sim, a gente entende que isso vai acontecer, mas, por outro lado, também eu costumo ver muita oportunidade, porque aí para as instituições financeiras vai existir oportunidade também de ofertar linhas de capital de giro, reforçar suas ofertas para fechar esses eventuais gaps de caixa que algumas empresas vão ter e podem ter com essa antecipação tributária. Aí, para o lado das IFs, então, eu vejo que será muito estratégico a gente ter mais esse serviço à disposição, a gente se conecta dentro da vida tributária, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa do que apenas uma guia de arrecadação, como eu falei antes.
A gente vai deixar de atuar apenas como um processador de pagamento também, apenas aquela parte do negócio que passa a TED, que passa o Pix, não, a gente vai estar, além de fazer isso, conectado diretamente com a vida tributária e com a conciliação tributária, e aí já vai várias ideias na cabeça, imagina a grande quantidade de dados que transitarão, que também de oportunidade de negócio que a gente vai poder gerar a partir disso. E já encaminhando para o fim aqui, né, do ponto de vista do sistema financeiro também, eu acho que a gente vai ter uma importante integração entre pagamentos e tributos. Eu acho que nunca antes visto a gente vai ter essa grande oportunidade com o aumento de rastreabilidade de operações, essa complexidade que vai se trazer no primeiro momento também, a gente vai tentar ao máximo também reverter isso em redução de riscos, em redução da inadimplência tributária, que acho que por consequência tende a melhorar a sociedade como um todo, aumento do PIB e por consequência de novos negócios. E por fim, no longo prazo, eu vejo um grande ganho, provavelmente não será apenas tecnológico, mas de eficiência sistêmica, assim como ocorreu trazido pelo André antes, iniciativas como o Pix, o Open Finance, que a gente falou antes, depois de superada essa fase de implementação, né, a fase mais dura, vamos dizer assim, eu vejo que a gente tem um grande momento de formar um processo muito estável e, ao mesmo tempo, invisível, até mesmo em termos de impacto para o usuário final. O foco vai deixar de ser a complexidade operacional, que é a que está hoje aparecendo nas nossas mentes, muito claro nas nossas mentes, e vai passar a ser uma oferta de melhores serviços, novas soluções financeiras e maior produtividade para as empresas e para todo esse ecossistema econômico aí, que tende a ganhar muito com a implementação do Split Pay. Muito bom, Elenilton. Pessoal, temos um monte de perguntas aqui para responder, bastante. Eu já vou passar para elas, tá? Tentando ser mais rápidos aqui. Mas antes eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, André. Além dos ganhos tributários esperados, que oportunidades de inovação e evolução dos serviços financeiros podem surgir com esse novo modelo? Perfeito, Marcelo. Eu vejo que a transformação vai muito além do novo modelo de recolhimento, de arrecadação de impostos, né? Na verdade, a gente potencializa isso muito quando a gente conecta os meios de pagamento com o mundo fiscal, cria ali novas possibilidades, uma infraestrutura cada vez mais integrada. Então, o potencial, o espaço para que sejam criados e teremos provavelmente novos serviços no futuro é muito grande. Isso passa por diversas camadas, né? A gente pode estar falando desde uma conciliação automática até mesmo um crédito mais contextualizado para as empresas. Acho que o desafio vai ser como que a gente trabalha isso em automações financeiras, integrações com soluções de gestão empresarial, mas é um leque super vasto que pode ser feito. O que eu vejo muito, e aí talvez fazendo um paralelo, porque talvez seja o mais recente que a gente tem aqui, é que, por enquanto, talvez todos nós vejamos a reforma tributária e o split payment como uma agenda regulatória, assim como era o Pix há quase 6 anos atrás. Mas ele tem um alto potencial aqui da gente criar geração de valor para os nossos clientes, para as empresas, e com isso abrir novos negócios, novos serviços, novas soluções que de fato vão transformar, né? Acho que ninguém mais lembra como era fazer uma TED só em dias úteis e no horário que estava aberta a compensação. Então, é algo que eu vejo que pode ser fantástico aqui, que com certeza ao longo do tempo a gente vai amadurecer e construir soluções super robustas em cima deles. Boa, André. Muito obrigado. Pessoal, gostaria de passar agora para as perguntas, né? Temos alguns minutos aqui, 12 minutos, né? E aí eu gostaria de começar aqui com você, Lenilton, né? Uma pergunta do Pedro Ventura, né? Ele pergunta o seguinte: quais os meios, quais os meios foram ou barra serão priorizados para 2027, primeiro e segundo semestre, e quais ficarão para pós 2027? Tá. Acho que é meio de pagamento que a gente está falando, né? Então, o André até trouxe na sua fala, eu vou reforçar aqui. Então, em 27, tá? E vou tentar botar em ordem já de semestre, como foi que o Pedro pediu. A gente começa pela transferência eletrônica de fundos, também alguns conhecidos como book transfer aí, que pelo cronograma a gente começa a pilotar em março de 27, se eu não me engano. Aí para maio inicia o piloto de TED e Pix. O Pix aqui na versão estática apenas, né? Então, nesse primeiro semestre, a gente está falando só de modelo inteligente, vamos dizer assim. E no início aí do segundo semestre, a gente começa a pilotar as demais versões do Pix, que são
QR Code lá, né, o dinâmico, e também o automático, e também boletos, tá? Então, que rodam no modelo super inteligente. Então, com isso a gente fecha o 27, se não me engano, é outubro de 27, a gente espera estar tudo isso rolloutado já, então, tanto os que iniciaram lá no primeiro semestre quanto esses já rollout ainda dentro de 27, se tudo der certo aí dentro do cronograma. Aí o pós-27 é uma incógnita, gente. Até eu vi que tiveram outras perguntas também. Eu gostaria muito de dizer assim, o próximo é isso, o próximo é aquilo. A gente não sabe, não existe nenhum tipo de discussão ainda em relação a outros arranjos. O fato é que eles virão. O fato está no regulamento do IBS-CBS, está na lei, eles virão ao longo de um tempo. Talvez, aí já é uma opinião bem mais pessoal, não tem nada oficial aqui, é que talvez a gente precise evoluir primeiro para um B2B obrigatório, tá? Porque a gente vai iniciar um B2B facultativo. Então, talvez a gente primeiro migre para um B2B obrigatório para depois sim trazer demais arranjos para o jogo, tá? Mas isso, como eu falei, é apenas uma opinião. Não se trata de uma informação. O fato é que não se sabe outros arranjos quando é que virão. Com certeza só é a partir de 28, tá? Tá bom. Só puxando um gancho aqui, Lenilton, acho que talvez até para simplificar, falar que no primeiro semestre de 27 está sendo previsto aqueles arranjos iniciados pelos pagadores, que vão estar muito focados no split payment inteligente, e dado toda a complexidade, todas as visões ali que o super inteligente vai trazer, ele deva ser implementado ali terceiro tri, ao longo do segundo semestre, para que a gente coloque isso no ar, Perfeito. né? Então, talvez tenha uma divisão interessante aqui para dar uma olhada. Porque inicia o arranjo, perfeito, muito bem trazido. Os arranjos são os mesmos, só que pelo resumo que o André trouxe, faz muito Muda a mais ótica, sentido. né? Uma hora Isso você é aí. comprador, outra hora você é o vendedor. É isso mesmo. Tem uma pergunta do Vitor Oliveira aqui, tá? Vou direcionar para você, Lenilton, tá? Mas fica à vontade, André, também, para mencionar, tá? Ele pergunta o seguinte: e quanto aos convênios das concessionárias, água, luz, telefonia, gás, etc., eles vão entrar na próxima onda? Acho que ele está falando de uma fase 2 aqui, né? Aí é o desafio. Esse é a próxima onda aí que fica o desafio, porque não sabemos. Nós sabemos que eles vão entrar, tá? Agora, qual que será a fase 2, vamos dizer assim, ela não está declarada, ela não foi trabalhada em relação a isso. Mas é fato que ele não entra na fase 1, então não entra em 27, e a partir de 28 ele vai ser trabalhado sobre isso, tá? E por que disso, tá, gente? Porque nessa fase 1 também a gente procurou, se dedicou aos arranjos que têm mais impacto na relação B2B, e convênios de arrecadação não tem um grande impacto nas relações B2B. Então, por isso que cartão, convênio de arrecadação, débito automático e outras, voucher, outras modalidades aí ficaram para um segundo momento na qual não se tem uma data clara ainda. Eu só garanto, essa parte eu posso tomar esse risco, que não será em 27, será a partir de 28. Perfeito. Acho que tem um ponto importante, só puxando aqui o gancho também, Lenilton, é a questão da adoção, né? Acho que tem um ponto importante que a gente, quão rápido ou quão lento será essa transformação, também vai partir pela adoção das empresas, das instituições financeiras conseguindo distribuir esse serviço. Então, vejo aqui nós, como instituições financeiras de pagamento, cooperativas, com um papel super importante aqui de também promover essa transformação no mercado. Quanto antes essa Perfeito. fase 1, né, tiver madura, as novas fases virão. Acho que isso que o André trouxe isso. E se não tiver madura a fase 1, quem sabe, se a adoção não for muito significativa, vamos dizer assim, quem sabe as outras fases não amadurecem, né? Tem uma pergunta aqui do Daniel Cremonese, né? Eu acho que até eu sei a resposta aqui, né? Ele pergunta se apenas as IFs, estou entendendo só os bancos, né, participarão do arranjo. Ou outras IPs, instituições de pagamentos e outras instituições reguladas participarão também. Eu acho que todas, né, Elenilton, André, né? Todas elas, né? Isso mesmo, Marcelo. E eu acho que aqui a gente também tem essa pluralidade, né? Cooperativas, bancos múltiplos, instituições de pagamento. Então, a princípio, todas as instituições que estejam atreladas a um arranjo Isso. deverão estar no split, salvo algumas ressalvas que devem sair em breve com a regulamentação, pedido de dispensa, alguma coisa nesse tipo, porque a gente também entende que tem instituição que ela é focada em pessoa física, que não está nessa primeira fase. Então, ao longo dessa grande agenda de transformação, em algum momento todas vão estar, mas talvez nem todas estejam a partir de 27. Vai ter todo um processo de cadastramento, né, da instituição para participar, e aí, nesse caso, tem que ficar muito bem defensável, vamos dizer assim, por exemplo, de por que numa fase de B2B, nesses 4 arranjos, a instituição não entrou.
Se ela não entrou, é porque ela realmente não presta esse serviço. Porque para as IFs não é opcional o split 27. O split é opcional para as empresas. O B2B opcional é para as empresas, não para as IFs. Então, qualquer tipo de instituição financeira que comercialize um dos quatro arranjos com empresas, é obrigatório, sim, desenvolver o split dentro do ano de 27. Esclarecimento importante, né, Lenilton, né, não, para não ficar no ar, que é opcional também para as IFs, e não é, né, é só para as empresas, né. Aproveitando aqui, eu vou dirigir para vocês dois, né, fiquem à vontade, é uma pergunta que eu acho que é uma dúvida que todo mercado tem, né. Foi do Marcel Fernando Rocha, tá, ele pergunta: como será feito e quem faz o cálculo do IBS mais o CBS no momento do pagamento, no momento da liquidação? Pergunta boa. Eu posso tentar, Kendra, me complementa. É que assim, na hora da venda, vamos dizer assim, esse cálculo já é feito e imagino até que devido à volumetria de forma automática pelo sistema, tá? Da empresa. Então, na hora da emissão da nota fiscal, você precisa destacar o valor do IBS e CBS. Tá? Se for essa parte, aí se o arranjo é iniciado pelo vendedor, no caso, fornecedor, ele já coloca no seu arranjo esses valores, e se o arranjo é iniciado pelo comprador, ele informa para o comprador o documento fiscal e os valores de BS-CBS. O que o colega pode estar perguntando aí é que eventual ajuste no valor, por exemplo, como é que vai acontecer caso esse valor tenha sido informado de forma equivocada, por exemplo. Então, nos arranjos iniciados pelo fornecedor, é, vai existir a opção do superinteligente, ou seja, quando bater lá no PSP do recebedor, a gente vai fazer uma comunicação com o governo para entender se aquele valor informado está adequado, até mesmo já não teve algum tipo de compensação, alguma mudança no valor. Caso tenha alguma mudança, automaticamente o valor será ajustado e o devido recolhimento e o devido crédito do valor líquido será feito. Quando for essa mesma transação iniciada pelo comprador, essa comunicação com o governo não acontece e os valores declarados antes de IBS, CBS e documento fiscal ficarão aqueles e aqueles serão enviados para o governo e aí o governo vai fazer os ajustes dentro de até 3 dias úteis, que é dentro do processo que está tá na lei, que está no regulamento. E aí, Perfeito. só complementando, acho que o que vale destacar também é que esse cálculo ele já vem sendo feito por parte das empresas, né? Acho que no próximo dia 3 entra a obrigatoriedade de fato do destaque de CBS e IBS na nota. Acho que muitas empresas tiveram um tempo maior para se adaptar, mas não é algo totalmente novo. Então, de certa forma, a O pessoal tá com um probleminha aqui no áudio, eu espero que todos estejam me ouvindo, tá? É, o Evandro, tá? Ele faz uma manifestação aqui, faz uma pergunta, tá? Ele tem grande preocupação, tá? Com as jornadas do Pix. E o BC, e o Bacen, né, é o dono do Pix, né? Ele pergunta se o Bacen tem participado das definições para o split payment. Sim, sim, sim. Tem, né? Inclusive, agora no dia 28 subiu, até as IFs já fizeram adequações das DRLs do Pix que estavam já conectadas, vamos dizer assim, com essa fase do split. Então, sim, pode ser sim, qualquer Sim, mudança que venha efetualmente acontecer aqui no Pix, no caso que é a pergunta, será devidamente informada pelo Bacen nos canais e dentro da governança lá que o Bacen já tem, então não vai ser, a princípio não vai ser necessário se criar algum tipo de atalho, algum tipo de novo processo dentro das governanças dos processos que já existem hoje de atualização dos meios de pagamento, eles serão respeitados. Não só no Pix, como na TED, como no boleto, todos serão respeitados dentro do cronograma e de governança atual que existe já do próprio arranjo, vamos dizer assim. perfeito. Pessoal, nosso tempo já está se esgotando. Acho que tem tempo só para mais uma pergunta, né? E lembrando a todos que a turma de comunicação da BBC vai anotar todas as perguntas que foram feitas pelo chat e, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá? Uma última pergunta, pessoal, da Rosimeire Ferreira de Lima, né?
Caso o sistema não esteja em funcionamento em janeiro de 27, esperamos que esteja, né? Os tomadores de serviços deverão realizar o recolhimento do tributo de forma manual para garantir a obtenção do crédito tributário? Fique à Sim, vontade, senhores. e não. Pode ser, André. E provavelmente não vai estar em janeiro, tá? Até porque o cronograma ele inicia em março, tá? Que é com o piloto da TEF. Mas aí, respondendo a pergunta, até porque a pergunta já veio com uma boa resposta, já, né? Acho que Uhum. ela tem bastante conhecimento aí do tema. Sim, a saída, vamos dizer assim, para garantir o crédito tributário é o uso da RAD, que é o recolhimento pelo adquirente. Ela já está, vamos dizer assim, pronta, ela só não está no ar porque não precisa, vamos dizer assim, ela só vai entrar em janeiro de 27, mas a informação que a gente tem do governo é que ela vai sim para o ar em janeiro de 27, só que ela tem alguns problemas, vamos dizer assim, algumas observações, para não dizer que é problema. Por exemplo, você vai ter que fazer uma para cada tributo, você vai ter que fazer por fora depois o pagamento do líquido para o fornecedor. Então, essas inconveniências, acho que são a melhor palavra. Quando compara com o split é muito mais completo, muito mais integral, vamos dizer assim, do que o ARAD. Mas, objetivamente, enquanto, e também durante, depois, até porque, vou pegar o próprio exemplo de outros arranjos, por exemplo, que não estão no split. Se tiver alguma relação comercial que liquidou com um arranjo que não está no split, o contribuinte tem o direito, vamos dizer assim, de fazer o recolhimento via RAD e garantir o seu crédito tributário de forma antecipada, de uma forma manual, vamos dizer assim, no split de uma forma mais manual. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco aqui nessa discussão sobre um dos temas mais relevantes, né, desse momento, né, uma agenda de transformação do ambiente tributário e financeiro brasileiro de forma simultânea, tá? Meu agradecimento especial aos nossos convidados, André Felipe, do Santander Brasil, muito obrigado, André, e Helenilton Souza, do Sicredi, pelas análises e experiências compartilhadas ao longo dessa conversa. Muito obrigado, Helenilton, tá? Também agradeço Valeu, a todos pessoal. os participantes que acompanharam o debate, enviaram perguntas. A BBC continuar promovendo discussões sobre os principais temas que impactam o sistema financeiro e a economia brasileira. Acompanhe, tá? Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo BBC Talks. Tchau, pessoal. Boa semana.